Olá, estudantes, alunos e alunas do curso de arquitetura. Sou a professora Larissa Camargo, Prof. Lari, e como eu já falei para vocês, né? E a gente está aqui para a nossa sexta aula da disciplina de arquitetura de interiores. Bom, a gente já viu tanta coisa diferente, né? É uma disciplina que, a princípio, parece, você pensou, talvez tenha subestimado tantos conteúdos e, na verdade, a cada aula a gente traz conteúdos diferentes, né? Traz complementos e informações que vão subsidiar a elaboração de projetos de interiores quando vocês forem arquitetos e arquitetas aí no mercado. Na nossa última aula, por exemplo, eu trouxe uma convidada, uma arquiteta, para falar sobre projetos de interiores, para compartilhar sobre as experiências dela enquanto profissional da área, dar dicas, ela deu várias dicas super legais, falou bastante sobre esses processos do projeto. Então, se você não assistiu, corre lá, assista, que vale a pena conversar, ver a conversa com a arquiteta Andréia, certinho? E para a aula de hoje, não menos importante, de jeito nenhum, já que a gente já viu princípios e teoria do design, a gente já falou sobre arquitetura de interiores, sobre design de interiores, a gente já trouxe convidado, a gente já falou sobre ergonomia, já falamos sobre tantas coisas, mas eu trouxe hoje para a gente falar sobre lar docilar. Olha só, isso mesmo, para falar sobre a relação do projeto de interiores com o lar. Vou apresentar exemplos para vocês de projetos e a gente vai bater um papo sobre esses projetos e sobre as especificidades de cada um para a gente entender e falar um pouquinho mais sobre projetos de interiores residenciais. Que legal, não é? Eu adoro essa temática é super bacana e convido vocês para a gente falar sobre esse tipo de projeto que especialmente tem o caráter de sonho. Projetar o lar de alguém, projetar interiores da residência de alguém, é tratar das intimidades dessa pessoa. Você tem que saber informações íntimas dessa pessoa, dados, detalhes sobre essa pessoa. A gente vai ver alguns exemplos de projetos de interiores, vocês vão ver como que a gente tem que saber das informações, o que é que eu preciso saber para projetar interiores de um cliente. Que informações que eu preciso buscar para poder fazer um projeto de interiores adequado, para poder atender um projeto residencial de forma satisfatória e feliz para o meu cliente. Ó, trouxe uma frase de uma arquiteta bem famosa, que se você não conhece, não é possível que você não conheça, eu não consigo imaginar uma futura arquiteta que não conheça a Lina Bombardi. Você fica aí, inclusive, a tarefinha, se caso alguém não conheça. Ela diz o seguinte: a finalidade da casa é a de proporcionar uma vida conveniente e confortável. E seria um erro valorizar demais um resultado exclusivamente decorativo. Olha o quanto que essa frase fala para gente, o quanto de informação que a Lina foi feliz em passar para essa frase. A gente não está falando de decoração, a gente está falando de finalidade. Qual que vai ser o uso dessa casa? Para que essas pessoas não querem esses espaços, além de serem meramente decorativos? A gente tem que fazer projetos de interiores, entendendo que a decoração, o efeito estético, o resultado estético, ele vai ser um mero resultado de um bom projeto. Mas um bom projeto pensando na funcionalidade, na ergonomia, no acesso, no uso desses espaços e desses ambientes. E eu espero que você, enquanto futuro arquiteto, futura arquiteta, faça esse uso, tenha esse olhar aguçado para entender que o projeto tem que ser muito além do que um projeto decorativo. Você não projeta decoração, você não é decorador. Você é um arquiteto, uma arquiteta de interiores, e isso é muito diferente, vai muito além do que mera decoração. Casa arrumada. Aqui é um convite no livro, para quem leu o livro, tem esse poema do Carlos Drummond de Andrade. Fica o convite para que vocês assistam, para que vocês procurem, escutem e façam uma reflexão a partir desse poema Casa Arrumada. Eu acho que fica um convite bem especial aí para refletir, para usar ele como referência, para ter essa inspiração. Eu acho lindo para a gente repensar o papel da casa e como é que as pessoas se apropriam desses espaços enquanto moradores, enquanto proprietários. E eu não falo proprietários como proprietários do imóvel, proprietários daquele lar. Pode até ser uma casa alugada, mas ela tem que ser uma casa arrumada, mas arrumada para ser usada, uma casa que tem que ter função, ela tem que atender às demandas daqueles que vão morar naquele espaço.
Estou, inclusive, sendo redundante, sim, nessa temática, porque eu acho que é para a gente introduzir e para que de verdade você internalizar esse conceito de um projeto de interiores, especialmente de uma casa que tem que ter a funcionalidade e a gente tem que. É muito fácil um projeto de interiores residencial ir para banalidade, ir para mera decoração e simplesmente para casa de revista. É fácil você copiar. É, e não funciona. Para arquitetura, é mais fácil você repetir um projeto para um cliente, repetir mais detalhes de projeto, do que quando a gente fala de interiores, já que cada pessoa é única e faz uso único da sua residência, da sua casa. Escute esse poema, leia esse poema. Quando a gente fala de residência, a gente fala de 2 áreas. No livro, você tem essa parte quando explica para vocês da divisão das áreas, não tem? Quando você fala de áreas que são a área que é a área de social, né, da casa, que é a área onde as pessoas convivem, onde os moradores convivem e convivem inclusive com outras pessoas, engloba ali sala de estar, sala de jantar, living, cozinha, né, churrasqueira, por exemplo, áreas gourmets, esses espaços onde as pessoas confraternizam, onde as pessoas convivem entre elas, entre tanto enquanto moradores, enquanto também com visitas, né, com visitantes dessa casa. E a área social, a área privativa, que é aquela área que ela não é exclusiva só dos moradores, não, mas geralmente é pouco frequentada por uma visita, e onde os moradores podem compartilhar, no caso, por exemplo, um casal pode compartilhar do mesmo quarto, mas é uma área extremamente íntima desse casal, né? As pessoas podem ter quartos individuais ou até múltiplos, tem quartos que são compartilhados sim, mas são compartilhados entre aquelas pessoas daquele quarto, entre as pessoas que convivem, que habitam aquele espaço, aquela residência. Fora isso, ela não é um espaço que seja muito compartilhado. Tá, os quartos, banheiros, às vezes sala íntima da família, acontece de se ter essa opção, e às vezes outros espaços que podem ser mais íntimos, mas em geral são essas áreas, as áreas que são consideradas as áreas íntimas de espaço, íntimos, né, para uma residência. Trago para vocês aqui, ó, o primeiro projeto para a gente conhecer um pouco mais, que é o apartamento San Martín, de 2022, de Matu Arquitetura. Olha só, observem que na planta tem a marcação das paredes que foram derrubadas, e que as paredes foram derrubadas para trazer mais integração entre os espaços. Houve aí, ó, uma quebra de parede no espaço que seria a cozinha, e uma lavanderia, e ficou um espaço único. Onde tem uma sala, é mais um quarto fechado, virou uma integração entre a sala, né, e o segundo quarto, na verdade, está sendo usado como escritório, e o quarto suíte principal como suíte, como quarto para suíte. Observe, então, essas integrações que foram feitas para melhorar. Lembre-se que vocês, enquanto arquitetos, né, enquanto arquitetas, vocês podem propor e podem, dentro do projeto de interiores, vocês podem fazer quebras de parede, mudança de porta, desde que, por exemplo, num apartamento, né, num prédio, seja possível, né, seja liberado, se existe a possibilidade, mas você pode analisar, avaliar a estrutura e fazer essas quebras quando necessário, para integrar ou então para mudar algo de lugar, para trazer uma proposta mais interessante. Observem que a gente consegue ver ali o layout da cozinha com bancada, além disso tem uma mesa de jantar relativamente grande com 6 cadeiras, um espaço para sofá, tem uma meia parede ali dividindo talvez esse sofá e essa sala, não sei, a gente vai ver agora. E o quarto, né, observem que no quarto a porta do banheiro, ela tá junto com os armários, a gente tem um banheiro de suíte com 2 bancadas, e a gente tem um lavabo ali ainda, e o escritório também é uma suíte, porque provavelmente era um quarto, né, que foi transformado em escritório, e é uma suíte. Vamos ver um pouquinho mais esse projeto? Olha só, deixa eu me tirar daqui para a gente poder ver. Opa. O briefing desse projeto, gente, é um casal com seu cachorro. Então, é o casal e o seu cachorrinho.
que é o Bigode. O Bigode é o cachorro que habita essa casa e é o terceiro morador. Integração dos espaços como principal inspiração. Então, olha só, para reforçar a fala do que eu disse, de que os espaços foram integrados, né, com a quebra de algumas paredes. Ambientes que pudessem ser utilizados em diferentes momentos do dia. Era um desejo que os ambientes, afinal de contas, os moradores trabalham na residência, eles fazem home office, então eles queriam poder ter essa integração, essa mobilidade de usar em diferentes momentos do dia e ter diferentes funções. Atender às diversas atividades presentes na rotina do casal. Isso é básico, gente. O projeto residencial ele tem que atender às rotinas básicas dos moradores. Não tem como ser diferente. Cozinha para preparar suas receitas de forma prática e funcional. Confeitaria, afinal, a proprietária é uma confeiteira, ela produz na sua casa os seus quitutes. E o Bigode tem mobilidade reduzida, então era preciso considerar a mobilidade do Bigode e a redução, né, o que significava a redução do caminhar do Bigode. Então vejam só, vocês conseguem perceber o que é preciso para um projeto de interiores? Um briefing bem elaborado? As informações que eu preciso saber, por exemplo, que o cachorro tem mobilidade reduzida. Eu preciso ter informações sobre, olha, eu estou dizendo aqui é um briefing resumido, porque está dizendo assim, olha, atender a diversas atividades presentes na rotina do casal. No caso do briefing, você vai ter que distinguir, listar quais são essas atividades. Então, qual que é essa atividade? Mexer no computador, é a confeitaria, é assistir filmes em TV, gostar de assistir filme, gostar de som, receber amigos. Quais são essas atividades que fazem parte dessa rotina? Cozinhar em casa, não cozinhar, almoçar, fazer refeição em família. Então, você tem que entender, listar e saber quais são essas atividades, todas essas atividades, para que você seja bem certeiro nas escolhas a serem feitas no projeto a ser desenvolvido. Vamos dar uma olhadinha na planta aqui. Olha só, a gente consegue visualizar aqui, em vermelho, as paredes e portas que foram derrubadas, retiradas. Aqui, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. A gente só tem uma vista aqui da sala para a cozinha, então olha a bancada. Você consegue ver à esquerda que tem um painel que divide aí a lavanderia. Olha só que legal, tem um painel. E a gente consegue ver no cantinho à direita que parece que tem mais painel aí, dá a impressão que ela é dividido, que a gente separa a cozinha com painel, será? Vamos observar isso? Embaixo, só um detalhe dos acabamentos, da mistura do cimento, do concreto com a madeira. Que interessante que ficou esse acabamento, essa mistura desses materiais. E olha só, de fato, aqui a gente observa o que foi retirado, então, o que foi retirado das paredes. Então, em vermelho, as paredes que foram derrubadas, que foram retiradas. Então, essa integração era um dos objetivos, do grande objetivo desse espaço, dessa residência, era uma demanda dos clientes. E do lado direito, a gente consegue observar uma planta layout, não, uma perspectiva com o mobiliário. Então, observem que a gente consegue ver que existe realmente um painel que divide a cozinha da lavanderia, que eles diminuíram o tamanho da lavanderia e deixaram a cozinha bem maior, né, em relação ao que era anteriormente. Existe um painel também que divide a cozinha da sala, porque quando ela vai mexer, fazer a confeitaria dela, provavelmente ela precisa se isolar na cozinha, então ela isola esse espaço, ela consegue isolar esse espaço. E ali tem uma integração também entre a sala de jantar com a sala de TV, com a sala do espaço de televisão ali. E é isso aí. Vamos ver algumas imagens desse projeto? O ponto de partida para o projeto foi a cozinha, integração entre sala e cozinha. Então, foi um desejo que fosse essa integração. Uma integração, inclusive, que hoje em dia está bem em alta, bem em voga, que é integrar a cozinha com a sala. Isso se dá, né, por uma questão social, para que ninguém fique isolado enquanto estiver cozinhando, além de potencializar o espaço, de você parecer um espaço maior, de você parecer um espaço mais integrado, você, às vezes, trazer mais luz, mais ventilação para esses dois ambientes. Porque olha só, eles recebem amigos e familiares. E como ela é confeiteira, a gente imagina que talvez ela goste de cozinhar e ela não gostaria de ficar isolada na cozinha quando ela estivesse fazendo
as suas né, cozinhando para as pessoas ali, para as visitas, ela não quer ficar isolada. Mas olha só, ela precisava de privacidade e garantia de temperatura adequada durante a atividade de confeitaria. Por isso, os painéis em madeira. Então, a foto que está embaixo, à esquerda, está com o painel aberto. Então, a gente consegue observar o painel aberto e a gente consegue ver a cozinha e à esquerda aqui o painel que separa da lavanderia. E acima, o painel fechado. Olha só o efeito do painel fechado. Que lindo, né? Essa madeira com piso de taco do chão ficou bem interessante, combinou bem, né? Dá para ver que ficou bem legal. E olha, a gente vê o tampo de pedra da mesa. Oh, da mesa. Olha só. Lembra que a gente falou do mood board lá, acho que na segunda aula? O mood board, que traz referências do projeto, pode ser um bom momento de você misturar os tipos de materiais que você está querendo, pensando em misturar, aquelas ideias, poxa, eu estou pensando numa madeira, com concreto, com uma pedra, misturar isso antes de colocar até no projeto e ver se realmente combina o que você está pensando. Se você tiver bastante amostras, isso funciona. Ou então você pode fazer um mood board virtual, que daí você pega os acabamentos que você está pensando, não precisa ser exatamente, mas semelhante, ou ideias do que você está pensando, e coloca em uma única, né, numa única imagem, num único arquivo, ou se for físico próximo, que aí você consegue entender se a composição funciona. Porque muitas vezes a gente tem ideias e a gente acha que não vai funcionar, né? Vou misturar uma madeira com uma pedra, poxa, vamos usar madeira com concreto, e olha só, vamos ver que tom de madeira que você está pensando. Poxa, esse tom aqui realmente não combina, mas esse outro aqui, ó, fica bem interessante visualmente. Então, vamos lá pensar. Ó, eu estou falando visualmente, mas as ênfases que eu estou dando no projeto são sobre funcionalidade, mas não significa que eu deixe de pensar no projeto estético, né? É claro que a gente também está pensando na estética por aqui. Olha uma vista da cozinha, então a gente consegue ver que tem forno, micro-ondas, um fogão de 6 bocas com exaustor, a gente tem janelas aqui e essa bancada, super bancada que ela pode utilizar para fazer os seus confeitos, não é? Bem legal, né? E olha o uso da cor. Olha a madeira de novo, consegue ver um pedacinho das banquetas com a cor que está misturada aqui. Aqui a gente também consegue ver um pouquinho da cor. Lá no fundo, né, na imagem da esquerda, vocês estão vendo lá, ó, que essa imagem aqui é um recorte aproximado dessa imagem aqui do fundo. E olha o tom de azul que foi usado. Aqui a gente consegue ver melhor. Que legal a integração. E integração, olha o tipo de azulejo que foi escolhido para revestir a parede, na verdade, meia parede, só onde está na altura da janela, ali onde está o parapeito da janela, e usando as áreas molhadas e de cozinhar. Funciona bastante. Talvez o que eu teria feito aqui é também feito a lateral aqui, de onde está da torre do forno, do micro-ondas, por causa do fogão. Só que provavelmente aqui seja já de MDF ou MDP, eu acho, que não é de alvenaria. Então, por isso que não foi revestido também. Olha outro ângulo da cozinha, a gente vendo a parede da cozinha, então, eu olhando, ó, se aqui está a pia, né, vocês estão vendo aqui à direita a pia, então agora é como se eu estivesse olhando de cima da bancada ou da frente do fogão, ó, eu estou na frente do fogão, olhando para o lado direito dessa foto aqui, e eu tenho essa visão dos armários, bastante louça, né, bastante espaço de armário, a gente consegue ter, não é uma cozinha tão grande, mas ela tem bastante espaço, armários bem legais para armazenamento. Criou-se um cantinho do café ali num vão que ficaria inativo, né, ainda para cima prateleiras para guardar livros de receita, funciona, né, uma confeiteira, acredito que ela deve ter bastante livros, e tem, a gente está vendo ali, então funcionou o espaço. Olha só, como até as soluções estéticas, elas têm que estar relacionado ao seu cliente, ao perfil do seu cliente. Talvez, para grande parte dos clientes, essas prateleiras ali seriam só um problema, porque o que eu vou colocar numa prateleira numa cozinha? Será que seu cliente quer mesmo que seja só uns vasinhos? Aqui faz sentido porque ela tem os livros de receitas dela. Mas será que para outro tipo de cliente, para outras clientes, isso faz sentido? Entende como é preciso compreender, entender o seu cliente? Olha a visão agora da sala de jantar.
E olha só que legal, lembra a parede que foi mantida do terceiro quarto, que separava a sala de jantar da sala de estar? Foi feito um vazio, era um vazio que integra eles, foi colocado uma tela que tem uma planta nele, ficou um efeito super legal. E essa parede que foi revestida em concreto. Então, daqui a gente tem a sala de jantar e vocês conseguem ver no vazio aqui, onde está o aramado, lá no fundo a televisão. E aí, à direita aqui é o que se vê da televisão. O armário da TV, na mesmo acabamento do painel que tem na cozinha. Afinal de contas, a gente está falando de um espaço que está todo integrado, né? Mas se desejava, né, que tivesse privacidade da área íntima dos quartos, então do quarto do escritório, tinha então essa necessidade. O banheiro social, que antes estava aberto para o corredor, passou a ser parte da suíte do casal, então mudou o banheiro social para a suíte do casal, para mudar uma planta, para atender uma necessidade do cliente, né? Cada cliente tem as suas necessidades e você vai adaptando, vai fazendo o seu projeto. A utilização de materiais como a madeira presente nos painéis traz conforto e aconchego para a sala. Concordam com isso? Eu concordo plenamente com isso. Olha mais visões. Aqui à esquerda a gente consegue ver o móvel da frente da cama, o móvel onde está a televisão e com armários. O de cima, à direita, é a cabeceira da cama. Abaixo, o escritório, que eles aproveitaram para fazer mais armários, né? E aí a bancada. E a gente passa para o nosso próximo imóvel, que é um imóvel bem legal, de um estúdio que vem crescendo bastante, tem aparecido bastante aí na mídia, que é o estúdio Guto Requena. É de 2022 esse imóvel, apartamento varanda, e olha só que big apartamento. Aí você fala, professora, nossa, eu só tá mostrando apartamentos grandes. Não, o primeiro nem era tão grande, esse eu estou mostrando um apartamento bem grande. Não significa que as soluções que eu vou mostrar aqui serão usadas só para ambientes muito grandes ou só para clientes de alto padrão, não é isso. Observe que são soluções. Quando eu falei, por exemplo, da mistura dos acabamentos no projeto anterior, isso aqui você pode fazer, são soluções que você pode pensar tanto para pequenos projetos como grandes projetos, para um ambiente como para um imóvel completo, não é? Mas observem a planta, então, que aqui acima é toda uma fachada em vidro, tá? Vocês conseguem entender na planta, toda uma fachada em vidro. Lembre-se que os slides estão disponíveis no material da disciplina, então você consegue visualizar. E aí então a gente tem aqui, ó, o quarto, a gente tem um escritório, a gente tem uma sala de jantar, uma sala de estar, tudo voltado para essa bancada, para essa frente em vidro. E um detalhe é que você consegue observar que são painéis que separam o quarto do escritório, o escritório da sala de jantar, ou seja, esses ambientes podem ser também todos integrados e se tornar um único ambiente bem grande e fechado quando necessário, quando se desejar privacidade. Da suíte, a gente descendo aqui, a gente vê o closet, um armário bem grande, e aí a gente chega no banheiro, que tem inclusive banheira e chuveiro, né? Depois a gente tem um segundo quarto aqui, que é uma segunda suíte. A gente tem um lavabo aqui no acesso na sala de jantar. E aqui no canto esquerdo, a cozinha. Vocês conseguem observar que tem uma bancada também com ilha para 6 banquetas, para 5 banquetas. Vamos ver esse móvel, né? Vamos ver essas imagens, uma planta e uma imagem em perspectiva. É legal para vocês verem quando vocês estiverem com o slide, vocês conseguem avaliar, analisar bem, ver as ideias, porque aqui tem as propostas, né? A gente vai vendo visualmente, esteticamente, quais são as soluções, qual que é o perfil desse cliente, e aí, de repente, olhar o projeto assim como um todo, você consegue visualizar os detalhezinhos, e é para isso que eu deixei essa planta, para que você consiga fazer isso. Um lar hiperconectado. Prioridade nas soluções sustentáveis. Conceito de floresta urbana. Olha, Urban Jungle, que está super na moda. Olha essa vista que a gente está vendo aqui embaixo, que é do sofá da sala de estar para
o restante olhando para frente. Então a gente consegue ver lá no fundo o quarto, o escritório, a sala de jantar, até chegar ao estar. E todo o verde que se tem na fachada em vidro. Então, Urban Jungle dá a impressão muito verde, é muito conceito e é muito utilizado. Hoje está muito na moda essa ideia de quanto mais plantas, melhor. Transformação de um imóvel ícone da arquitetura moderna paulistana, de 1962, desenhado por Boti Rubin. Ó, vocês podem até pesquisar para saber mais sobre isso. Num habitat flexível e reconfigurável. Na imagem aqui acima, à direita, a gente vê um pedaço da cama e a gente tem a visão ao contrário. Assim como a imagem de baixo, eu vejo do estar até o final lá no quarto, aqui eu vejo do quarto até o final lá o estar. Então, quando vocês... Eu sei que agora pode estar meio confuso, porque são muitas informações visuais, mas quando vocês estiverem com o slide, vocês conseguem visualizar e enxergar isso lá no fundo. Olha isso, uma imagem do estar, gente. E aí, além de tudo, você viu na laje que tem aqui, nas vigas de concreto, eles colocaram jiboias, várias plantas de jiboias plantadas que vão crescendo e criando um forro em planta, um forro de folhas, e o efeito fica incrível. Professora, eu não gosto disso. Eu acho que não combina, eu acho que não funciona. Gente, não é uma questão de gostar, é de entender que às vezes o seu cliente deseja isso. E aí, quando o seu cliente deseja, gente, quando é perfil do seu cliente, você tem que projetar para ele, né? Tem que funcionar para ele, não é para você. Olha uma outra vista, olhando para o estar ainda. E claro que daí são peças super icônicas, super de design, tem todo um conceito, bem hiperconectado, conectado no sistema, não só quando ele fala hiperconectado, de conectados nas tendências, conectados no que é novo, no que é contemporâneo. Olha esse painel, se vocês observarem o painel, eles têm uns desenhos gráficos de quadrados, né, a escultura, um buffet super diferente, um balcão super diferente. Mais uma vista aqui, ó, indo em direção já ao escritório. Então, uma estante de livros, também com muitas plantas, né? Faz parte do conceito. E olha a mistura da madeira com o branco. E com uma madeira mais clara no piso. Aqui, a vista do escritório para o estar, né? Uma luminária isolada. O escritório, você viu que ele também muda. Ele também pode ser virado a mesa de frente para o verde, pode virar de lado. A ideia é de flexibilidade do uso, conforme a necessidade que se deseja para esse projeto, para aquele momento. E aí a gente passa para um outro projeto. Ó, fica a dica de que se vocês quiserem pesquisar mais, saber mais, ver mais sobre esses projetos, vocês podem, de repente, pesquisar pelos nomes, por isso que eu coloquei os nomes aqui, tá? Pelos nomes e pelos designers, pelos arquitetos e designers que desenvolveram o projeto, certo? Mas a gente passou daquele apartamento bem grande, super conectado, com uma planta flexível, para um apartamento petit. Um petit apartamento, um pequeno apartamento. Um apartamento mais com conceito de kitnet, talvez, né? De flat. As pessoas agora estão chamando kitnet no nome mais bonito, flat. E aqui eles estão dizendo que tem até uma varanda, que vocês vão ver que eu não entendo como varanda, mas como tem um grande janelão, foi se entendido como varanda. Então, o quarto, a cozinha e o banheiro. Olha só, vocês conseguem entender que é um projeto micro, e que pode ser feito. Professora do céu, mas é possível fazer? Gente, se você é contratado para fazer projetos tão pequenos, em projetos menores são os maiores desafios, é onde você pode encontrar o maior desafio do seu projeto, para elaborar o seu projeto, são justamente em projetos menores. Por isso que sim, pode aparecer projetos pequenos para você desenvolver. E olha só, baseado nas pequenas cabanas e no conceito das tiny houses, né? Onde todos os espaços precisam ser extremamente funcionais e, ao mesmo tempo, confortáveis e aconchegantes. Olha o uso da madeira, que legal. A cama que parece flutuar.
né, ela mais baixa, para não parecer uma bancada na lateral, então se aproveitou, criou-se até uma bancada, a gente tem aqui, ó, vocês conseguem ver na lateral da cama a bancada com a mesa? É isso aqui, porque você criou uma mesa aí que pode ser uma mesa de refeições, mas pode ser uma mesa para estudar, pode ser um escritório, tem um armário ali, na frente dele tem ganchos que você pode pendurar roupas, e na lateral ali vocês conseguem ver a cozinha já. Viu só que interessante as soluções? Compensado naval, gesso retinado e uso da iluminação. São os segredos desse projeto. Então, o compensado naval, que inclusive daí uma questão de sem acabamento, era a proposta estética desse projeto, gesso retificado e uso da iluminação. A iluminação trazer um diferencial para o projeto. A iluminação trazer aí uma solução diferente, um olhar diferente para esse projeto. Aqui a gente tem a visão da cozinha, ó, cozinha e lavanderia, tudo junto, e olha só que eu falei que não seria uma varanda, mas como tem um grande janelão, ele se entendeu como varanda, e tem uma mesa ali, foi colocado na varanda, e ainda tem um banco logo abaixo da janela. Um banco, hoje eu esqueci de pegar água, agora estou aqui com a garganta seca. Olha outra visão do ângulo da cozinha, a máquina de lavar, a pia, tem um frigobar, tem armários em cima, superiores e inferiores, então, e aqui na lateral a gente já vê o acesso à porta para o banheiro, né? Aqui é a porta para o banheiro. Uma nova visão, agora mostrando também a mesa da varanda, o que seria a varanda. E aqui, olha, a visão daí da varanda para com o banco, e esse banco, então, ele é armário. Então, o que acontece? Embaixo dos assentos, os assentos abrem como baús, então tudo isso é armário, então é uma forma de criar armário, mas dá função. Então, o armário tem a função, além de função, mas de assentos, inclusive para um receber nesse espaço, né? Quem disse que quem mora numa kitnet não pode receber, né? Não ter pessoas, não ter visitas. Olha só, e a gente vai para mais um apartamento, que é o Bauhaus Coda, da Coda Arquitetura. O objetivo principal era integrar o espaço originalmente compartimentalizado e trazer mais cor ao ambiente. Os moradores buscaram o escritório com a ideia de um apartamento mais amplo, com valorização da estrutura existente, praticidade na manutenção, além da inclusão de cores mais saturadas. Então, a planta aqui já é a planta integrada. Ela já está toda integrada, ela já foi reformada, já foi aberta, tá? Então, a planta já integrada, então é um apartamento grande, né? São 4 quartos, tem um quarto de serviço, com sala de jantar, sala de estar, mas a curiosidade desse apartamento, que olha só, quando a gente fala de inspiração para o projeto, a inspiração para esse projeto foi a Bauhaus, tanto que é Bauhaus o nome desse apartamento. E olha que bacana como eles criaram os blocos com as cores da Bauhaus e com desenho e vários peças, ícones da Bauhaus. Então, as cadeiras, mesas, luminárias, trazendo referência da Bauhaus. E não sei se foi um pedido dos clientes, se os clientes levaram esse conceito, eu acho que não, eu acho que foi trazido pelo escritório de arquitetura, Coda Arquitetura, e que legal que eles trouxeram os blocos, olha só, aqui a gente consegue ver a junção das cores, a cozinha em azul, na entrada criou-se um bloco amarelo, né, e o sofá em vermelho, e olha só como que fica o resultado dessa junção com as peças da Bauhaus, né, as cadeiras. Mesclado ao contemporâneo, foram incorporados à decoração peças de mobiliário modernistas, como poltrona Barcelona, cadeira Sesca e poltrona reversível, sendo as duas primeiras de pensadores da Bauhaus. O apartamento Bauhaus, portanto, leva esse nome devido à importante referência que a escola teve no projeto, desde a paleta de cores principal até a escolha do mobiliário, que é o que eu tinha falado para vocês. Aqui a gente consegue ver, né, o vermelho colocado no sofá como bloco. Professora, eu odiei isso. Não se trata de uma questão de gostar ou não, lembrem-se disso. Professora, mas eu vou
projetar algo que eu não gosto? Também não é isso. Aqui no caso, com certeza os arquitetos ficaram satisfeitos e gostavam do que eles estavam projetando, mesmo que tenha sido uma referência trazida pelo cliente, o que eu não acho que aconteceu. Mas é uma questão de satisfação com o resultado, certo? E saber ter esse olhar de estética e um olhar se desprender dos seus preconceitos estabelecidos visualmente. Acho que é muito importante que isso aconteça para que você consiga olhar os projetos com mais abertura, ter esse olhar mais aberto, olhar com uma outra referência e conseguir traduzir esse esses projetos, esse olhar para o que pode ser bonito, que pode ser esteticamente interessante. A poltrona Barcelona e a outra poltrona que eu esqueci o nome, acho que esqueci, estava escrito lá, mas eu esqueci mesmo, gente. Inserido aqui na sala. Na sala de jantar tem um quadro da Bauhaus, né? Aqui dá para ver o bloco amarelo que foi criado na entrada no hall. Criou-se, então, apesar de não existir exatamente um hall de entrada, tem um corredor ali e só a pintura em amarelo criou um bloco bem interessante com a iluminação ali para essa entrada. Aqui a visão para se entender onde estavam inseridas as poltronas, então são 2 poltronas barcelonas, um sofá bem orgânico, né, que atravessa e vai lá para frente. Aí, por compensação, uma persiana básica, né, para não interferir, já são muitos elementos que existem nesse projeto. Olha o detalhe do concreto aparente nas vigas, né, e tem um detalhe na parede também, não sei se acho que não é um pilar, né, porque é muito grande, mas talvez seja uma questão estrutural, eu não sei, até porque não é a minha praia, mas pode ser um elemento estrutural em concreto de fato, não sei. E o uso da madeira com o branco, a gente já viu, olha, a gente viu a madeira com o concreto, né, aqui a gente está vendo de novo uma madeira mais clara, também misturada com o concreto, e lá tinham outras cores, tinha pedra, e aqui a gente está vendo o branco misturado. Detalhes da cozinha e da sala de jantar. Então, a cozinha é um bloco em azul, então ela representa o bloco azul da Bauhaus, e olha esse suporte, de novo a jiboia, né, jiboia é essa planta, tá gente, eu acho que eu falei no apartamento, no grande lá no apartamento jardim, na Urban Jungle, jiboia, nem todo mundo sabe o que é, né, é o nome dessa planta que ela cresce bastante e cria esse efeito, e olha só, então foi feita uma estrutura metálica em cima da bancada para trazer iluminação e para instalar o exaustor. E aí, para não deixar, né, ficou com o negócio do exaustor preso, ficou interessante, criou-se um efeito entre o exaustor e as plantas e esses elementos. Concordam? Ficou bem, né, interessante essa mistura. Mais uma visão, a gente viu uma cadeira, a cadeira também é da Bauhaus, ao lado, no cantinho aqui, né, a gente vê o amarelo que está ali, tem um espelho, então o espelho reflete, você viu que, ó, o ambiente lá, o bloco em amarelo, ele não está todo pintado em amarelo, agora a gente consegue observar que, inclusive, a parede onde está o espelho, que a gente está vendo aqui, não está em amarelo, né, só o teto e a parede da porta. Um quadro da Bauhaus, olha só, aí os blocos, está vendo como eles criaram os blocos? E olha, não sei se foi intencional, mas o maior elemento em azul, o maior elemento colorido no projeto é justamente em azul, que é a cozinha. Depois a gente tem o hall em amarelo, que é um elemento um pouco menor, e um elemento menor em vermelho, que é o sofá. Então, até a proporcionalidade das cores foram feitas intencionalmente, talvez, não sei, tá? Tô supondo. Um detalhe da estante, mais um cachorrinho, gente, que hoje é muito comum, e quando a gente faz projetos é indispensável saber se vão ter animais de estimação, todos eles fazem diferença. Professora, mas e um peixinho beta faz diferença no projeto de interiores? Claro que faz, porque você vai ter que pensar onde é que você vai deixar o aquário do peixinho beta. Ah, mas pode ser que ele não tenha, não é um peixe que sobrevive muito e que logo ele não tenha mais, o cliente não vai ter mais. Mas então você tem que pensar no lugar para colocar o peixe e que depois que não tiver mais peixe,
pode ser utilizado para outra coisa, né? É uma tartaruga, então você tem que pensar onde vai ficar o terrário dela, dentro do projeto. O grande diferencial de um projeto que atende ao cliente, de um projeto funcional, é justamente esse, de trazer esses detalhes, de considerar as particularidades do cliente. Surpreenda seu cliente, incluindo o bichinho dele no projeto, você vai ver só. Nos quartos e banheiros da parte íntima, outras cores são usadas como protagonistas do espaço. Nos banheiros, a cor das paredes e das marcenaria adentra o rejunte dos clássicos azulejos brancos. Olha só, então ele escolheu um tom de terracota, né, que está na marcenaria, e que interessante, o azulejo branco de 15 por 15, mas aí o rejunte é da mesma cor que a marcenaria, que é da mesma cor do teto. E olha que efeito interessante que se conseguiu. É um efeito diferente, uma proposta diferente de utilização. O piso parece um concreto, né? Não é um concreto, mas é uma cerâmica que imita um concreto, mas bem legal o uso das cores, da cor, né, não das cores, da cor nesse elemento, como é que foi utilizado, como é que se conseguiu fazer essa combinação, esse jogo com essa cor. Aqui o quarto, mais um detalhe do quarto, cor diferente, duas fotos do quarto, né. Olha como as mesas de cabeceira são diferentes do cada lado. Tem um painel de madeira também, da mesma cor do painel que está lá na sala, então ainda faz uma junção, ainda tem uma referência, e com o branco, porque as mesas de cabeceira são branco, assim como está na sala. Lembre-se que na sala também é esse tom de madeira com o branco. Esse no segundo quarto, a parede na mesma cor do banheiro. Então, você está vendo como foi trazendo referências dos outros ambientes para um ambiente, para o outro. São ambientes diferentes e não está repetindo exatamente o que se propõe, mas trazem referências para que a casa se converse, né? Que tenha continuidade, que se ligue, lembra lá a harmonia, que tenha ritmo. Ritmo, olha só, do projeto dos princípios e elementos do design. E aí essa proposta aqui, ela tem, trazer esses elementos. E para finalizar, eu trouxe algumas indicações para vocês aqui, para quem não conhece ainda. Eu acho que para a gente criar repertório para arquitetura, e daí que a gente, falando mais especificamente de projetos de interiores, a gente precisa conhecer, ver, ter repertórios, ter ideia. Lembra quando a gente falou de uma das etapas do projeto, que é o correlatos? O correlato é o quê? Buscar referências em outros projetos anteriores para o seu próprio projeto. Certo? É buscar, então, eu preciso de inspiração, eu preciso de ideias, eu preciso de soluções para os meus projetos, e aí eu vou buscar em outros projetos. E tudo que é para quem cria, para quem é criador, que trabalha com criação, com criatividade, precisa de um bom repertório visual, um bom repertório estético para quem trabalha com criação de projetos de interiores. Eu preciso ter essas referências. E eu trago o primeiro deles, é o História da Casa, História de Casa, que são histórias de casas. São casas comuns, de pessoas comuns, na verdade, assim, não são casas de famosos, mas para você eu acho que mostra uma questão sobre a apropriação da própria casa, sobre cuidar do espaço, sobre projetar de forma personalizada. Não se fala exatamente de detalhes de projeto, mas se traz ideias de conceitos aplicados, ideias de como o briefing foi traduzido para aqueles espaços. Além do canal do YouTube, que tem os vídeos das visitas, tem no Instagram também a página que traz aí imagens, fotos, mas eu indico os vídeos do Instagram para que vocês conheçam histórias de casa. Vale a pena, eu gosto muito do canal, acho bem interessante, tem vídeos bem legais que vale a pena se inspirar. Mesmo os vídeos mais antigos dele não deixam de ser atuais pelas ideias, pelos conceitos estéticos, na verdade, para você entender como que as pessoas se apropriam daquela casa, do que é projetado, de como elas fazem uso depois daquilo que foi pensado. Maurício Arruda, esse eu acho que a maioria de vocês, né, já conhece. O Maurício Arruda é um arquiteto e também designer, incrível, fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício pessoalmente, uma vez que ele esteve na Unicesumar, e eu já gostava, mas eu virei fã.
ele é incrível, de uma delicadeza, de uma simpatia e de um profissionalismo e de uma visão de morar, de habitar, de projetar que é incrível. Então, vale a pena conhecer o canal, seguir o canal dele. Ele dá dicas fantásticas. Às vezes ele dá dica bem, tipo assim, bem básicas, decorativas mesmo, sobre assim, tipo do tapete, tamanho do tapete, a escolha do tapete. Às vezes ele vai para as coisas mais técnicas, sobre, por exemplo, tintas. Ele visita fábricas, ele mostra nos projetos, ele tem os vídeos que ele está mostrando a reforma do apartamento dele mesmo. Então, ele às vezes mostra projetos realizados pelo escritório. Vale a pena, conheça o canal dele. Para quem não conhece ainda, ele é bem interessante. O Paulo Biak é um designer e ele produz peças. Ele também já participou do Lar do Oscilar, como o Maurício Arruda. E ele é o Paulo, ele é garimpeiro, ele garimpa peças antigas, ele garimpa lixo, às vezes ele vai em coisa de entulho e acha coisas fantásticas, e ele reforma e ele ressignifica peças. O Paulo, eu indiquei ele, o canal dele, quando eu falei de painel semântico, porque ele faz painéis semânticos incríveis, incríveis. Sigam o canal dele, conheçam os painéis semânticos deles e as soluções dessa coisa de ressignificar as coisas, os espaços, os objetos. É bem interessante e vale super, super, super a pena. E por último, e não menos importante, o Life by Luffy, que casa interna gera casa externa. A casa que vivemos é mais que a decoração de onde moramos. Ele solta vídeos no domingo às 8 horas e ele, o Luffy, que ele já é bem famoso agora, quando ele começou era menos, mas ele, para quem não conhece, ele tem vídeos em casas de famosos, mas ele tem vídeos em casas comuns, tá? Eu conheci casas comuns de pessoas que depois ficaram famosas, de arquitetos que entraram. Ele faz lives no Instagram também e chama as pessoas de surpresa na hora para entrar e mostrar a própria casa. E teve uma casa que ele mostrou da Uri Design, que é de São Paulo, do Jorge, um designer fantástico, e ele entrou por um acaso na casa, uma live do Luffy, e acabou mostrando a casa dele, que acabou sendo muito requisitado. O Luffy foi visitar e gravou e ganhou uma grandiosidade, que o escritório cresceu, e eles são contratados pela Souvenir hoje, esse escritório. Então, assim, só como um exemplo de como o canal do Luffy é importante, ele traz coisas bem interessantes. Ficam aí as minhas dicas. E, claro, desejo para vocês bons estudos, que tenha sido uma aula proveitosa, como foi para mim. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.